Oi, gente, tudo bem? Aqui sou eu, Fernanda. E hoje eu tô gravando esse vídeo pra gente falar sobre o TOEFL ITP. Eu tô sempre falando sobre o TOEFL IBT, né? E acabam recebendo muitas perguntas também sobre o TOEFL ITP, que na verdade foi a primeira prova do TOEFL que eu fiz, foi o primeiro curso preparatório que eu dei. E acaba que hoje em dia a gente fala muito do TOEFL IBT e acaba deixando o TOEFL ITP um pouco de lado, e embora essa prova seja pedida ainda e por instituições de ensino. Então, se você está assistindo esse vídeo e você não sabia que o TOEFL, na verdade, tem mais de uma prova, agora você já sabe. Isso é uma coisa bem normal, né? Porque quando a gente escuta falar do TOEFL, alguém fala, eu fiz a prova do TOEFL. As pessoas não costumam especificar que prova do TOEFL elas fizeram, e muitas vezes as pessoas acham que só existe uma prova do TOEFL, mas isso não é verdade, né? A gente tem, na verdade, várias modalidades da prova do TOEFL, sendo que no Brasil... Peraí, gente, que eu tô achando aqui. Esqueci. Assim também não. No Brasil, a gente tem a aplicação do TOEFL IBT e do TOEFL ITP. Existem outras provas do TOEFL que não são aplicadas no Brasil, como, por exemplo, o TOEFL PBT, que é uma prova que não é aplicada no Brasil, é aplicada em países onde não se tem fácil acesso à internet, e aí a prova do TOEFL IBT acaba não sendo aplicada nesses países, e a prova aplicada é o TOEFL PBT. Mas, de qualquer jeito, no Brasil, a gente tem o TOEFL IBT e tem o TOEFL ITP, e o TOEFL IBT é a prova que é mais aceita por instituições de ensino no mundo inteiro, né? A prova do TOEFL que é mais aceita. Então, quando a gente vai pensar em, por exemplo, validar o nosso diploma no exterior, a prova pedida é o TOEFL IBT. Quando a gente está fazendo alguns processos de imigração, como, por exemplo, na Austrália, a prova pedida é o TOEFL IBT. Quando você vai aplicar diretamente com a instituição de ensino no exterior, 99% das vezes a prova pedida é o TOEFL IBT. Mas o TOEFL ITP, ele continua sendo aceito, sim, em instituições de ensino no Brasil, em alguns programas de bolsa, em alguns convênios, como, por exemplo, a CAPES, ela aceita o TOEFL ITP quando você vai participar de um edital, por exemplo, para um mestrado, um doutorado no exterior. E existem alguns outros programas, sanduíches, que também vão aceitar, sim, o TOEFL ITP. E, então, essa prova ela ainda continua sendo feita no Brasil para propósitos de ingresso em programas de mestrado e doutorado em universidades brasileiras, e sim, em alguns casos, para programas de bolsa com universidades no exterior também, embora seja um número, um percentual aí bem menor. Então, a prova do TOEFL ITP é uma prova que ela é constituída por 3 sessões. A gente tem a primeira sessão, que é a sessão do listening. A gente tem a segunda sessão, que é a sessão de gramática, que se chama Structure and Written Expression. E a gente tem a última sessão, que é a sessão do reading. E a grande diferença aqui dessa prova para a prova do TOEFL IBT é que a prova do ITP ela não tem nem speaking, nem writing, então a gente não precisa nem falar, nem escrever redações. A prova do TOEFL ITP é uma prova 100% de múltipla escolha, e ela tem uma sessão de gramática, que a prova do TOEFL IBT não tem. E embora a gente tenha em ambas as provas as sessões de reading e listening, essas sessões não são iguais entre as provas. Que isso é uma coisa que muita gente acha, dá para eu assistir a sua aula, o aulão da sessão do reading do TOEFL IBT e me preparar assim para o TOEFL ITP. Na verdade, não dá 100%, porque embora a gente tenha tipos de questões que são comuns nas duas provas, como questões de vocabulário, questões de detalhe, né? Quem assistiu o meu aulão ao vivo sobre a sessão do Reading viu, com aquelas questões que você só tem que localizar a informação, essas questões assim, elas têm, mas existem questões que caem na prova do IBT, na sessão do reading, que não caem na sessão do reading do TOEFL ITP, e a gente tem questões que caem na sessão do reading do TOEFL ITP, que não caem no TOEFL IBT.
E é por isso que é muito importante que você se prepare para a prova certa do TOEFL. Então, eu preciso fazer o TOEFL ITP. Não adianta eu comprar material preparatório para o TOEFL IBT para estudar para sessões de Reading e Listening. Porque sessões de Reading e Listening são diferentes. A sessão de Listening é diferente, por exemplo. É completamente diferente. Na sessão de Listening do TOEFL ITP, a gente tem 30 questões. A sessão não tem 30 questões, mas a gente tem 30 questões que são diálogos. Eu falo uma frase, outra pessoa fala uma frase, e aí você tem uma pergunta sobre aquilo que foi dito. E esse tipo de questão não é presente no TOEFL IBT. Então, a gente tem uma estrutura de sessões completamente diferentes, o que leva a gente também a ter necessidades em termos de habilidades diferentes. Quando a gente fala do TOEFL IBT, eu estou sempre falando sobre isso, a gente tem uma prova que ela é massivamente baseada em compreensão auditiva. Né? Ouvir e entender áudios em inglês, fazer boas anotações durante os áudios, até mesmo nas sessões de speaking e writing. Né? A gente vai para uma sessão de speaking que tem 75% do seu score baseado naquilo que você entendeu de um áudio que tocou, aquilo que você conseguiu anotar e entender sobre aquele áudio, aquilo que você conseguiu entregar na sua resposta, questões de repetição de conteúdo. Então, ter uma boa compreensão auditiva e fazer boas anotações é uma habilidade crucial para o TOEFL IBT, porque ela vai ser uma habilidade que você vai precisar em 3 de 4 sessões da prova. Quando a gente está falando do TOEFL ITP, isso não acontece, porque a gente tem as habilidades testadas em uma sessão apenas. Então, ter uma boa compreensão auditiva, por exemplo, no TOEFL ITP, vai impactar apenas na sessão do listening. Porque nas outras 2 sessões, que são as sessões de gramática e a sessão de reading, você não tem qualquer tipo de áudio. Então, você não precisa dessa habilidade para conseguir um bom score nessas outras 2 sessões. Então, em termos de separação assim, das habilidades, a gente tem no TOEFL ITP uma prova que vai separar mais as habilidades do que no TOEFL IBT, que vai mesclar as habilidades, né? Vai integrar essas habilidades em sessões como Speaking e Writing. Então, para o TOEFL ITP, o que você precisa ter para conseguir um bom score no TOEFL ITP? Agora que eu percebi, né? Que eu falei, só agora cheguei no ponto. Mas é porque é importante a gente falar das diferenças entre as provas, porque muita gente realmente não sabe. E a gente já tem a diferença de que o TOEFL ITP... sendo que o TOEFL ITP agora a gente tem a opção de fazer remoto também por causa da pandemia, porque antigamente a gente não tinha. Hoje em dia a gente também pode fazer remoto, mas você também pode fazer no Santo Aplicador, e aí faz no papel, né? O TOEFL IBT é sempre feito no computador. Mas para conseguir um bom score no TOEFL ITP, a gente tem alguns passos que são incomuns com o TOEFL IBT e são incomuns com qualquer outra prova de proficiência. Como se certificar que o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa. Então, a gente também tem essa questão. Então, eu preciso tirar 540 pontos no TOEFL ITP. 540 pontos vai corresponder aí a um nível de inglês intermediário. Então, se você tem um nível de inglês básico, você já sabe que você precisa focar no seu nível de inglês antes de começar a se preparar e estudar especificamente para a prova do TOEFL ITP. Então, a gente também tem essa questão que é super importante, a gente saber quanto a gente precisa tirar na prova, a que nível de inglês, o score que a gente precisa tirar corresponde e qual é o nosso nível de inglês. Assim como para o TOEFL IBT, quem vai fazer o TOEFL ITP precisa sim praticar a compreensão auditiva, porque a gente tem uma sessão de listening com 50 questões. Então, é importante que a gente trabalhe bem a nossa compreensão auditiva, porque 1/3 do nosso score vai depender dessa habilidade. Então, para quem precisa tirar scores acima de 500 pontos, a gente não tem muito para onde correr, a não ser garantir um bom score nessa sessão também. Então, tem que praticar
compreensão auditiva, ouvir muitos áudios em inglês, que isso também, claro, vai ajudar. Enquanto a gente está falando de termos de estratégias mais específicas para a sessão do listening, a gente tem que entender que existe essa diferença entre o TOEFL ITP no centro aplicador e o TOEFL ITP remoto. Quando a gente faz no centro aplicador e faz a prova com papel, você consegue ver todas as opções de resposta, por exemplo, para as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você consegue ver ali. Então, você consegue fazer o processo de antecipar a pergunta, ou em conversas e diálogos e lectures que são mais longas, você consegue, enquanto você está ouvindo, olhar as opções de resposta e por ali mesmo você fazer esse acompanhamento daquilo que está sendo dito, né? Então, você consegue, ele falou isso aqui sobre os pássaros, então você já tem uma ideia que se ele perguntar X sobre os pássaros, você já sabe que ele entregou aquela informação que você está acompanhando enquanto você está ouvindo. Quando a gente está falando da prova remota, né, que é feita pelo computador, isso não acontece. E aí você acaba tendo que recorrer às anotações, que antigamente não podiam ser feitas anotações no TOEFL ITP. Quando eu fiz a prova do TOEFL ITP, por exemplo, e a primeira vez que dei esse preparatório, tanto presencial quanto a primeira vez que eu dei esse preparatório online, a gente ainda não podia fazer as anotações durante a sessão do listening do TOEFL ITP. Você tinha que ouvir e boa sorte! Se lembrem de tudo que foi dito. Mas acho que justamente por a gente poder fazer as anotações no TOEFL IBT, essa questão das anotações no TOEFL ITP passou a ser uma possibilidade também. O que é bom, porque quando a gente está falando das primeiras 30 questões, que são questões de diálogo, a gente não precisa fazer anotações, porque essas são questões assim, né? Papum! Eu falo uma coisa, outra pessoa falou outra coisa, outra pergunta. Não tem nem o que você anotar. É muito rápido. Mas quando a gente está falando das partes B e C da sessão do listening, onde você tem os áudios mais longos, é interessante você anotar, fazer anotações, principalmente para quem vai fazer o TOEFL remoto, né? Quem vai fazer o TOEFL ITP pelo computador. Porque fazendo pelo papel, a prova de papel, a gente consegue acompanhar por ali, na verdade não precisa anotar nada. Mas quando a gente está fazendo a prova remota, é importante sim que a gente faça anotações. É importante quando você for agendar a prova remota, né? Que você vai ter que fazer diretamente com por exemplo, a Master Test, que você confirme com eles se eles permitem que você faça a anotação, embora a gente saiba que a ITS tenha liberado, é sempre importante a gente confirmar também como é que a gente pode fazer essas anotações, se tem que ser num quadro branco, se tem que ser uma folha de transparência, se tem que ser uma folha branca. Essa informação é importante confirmar com eles, porque diferentemente do TOEFL IBT, a gente no TOEFL ITP acaba que a gente tem as regras gerais da ITS, mas a gente tem uma discrepância maior das regras entre os centros aplicadores. Não porque isso seja passado pelo ITS, ITS passa as mesmas regras para todo mundo, mas eu já trabalhei em centro aplicador do TOEFL ITP, e sei que o que se faz em um centro aplicador não é necessariamente o que se faz em outro. Por isso que eu sempre falo, é sempre importante no caso do TOEFL ITP, que todas as informações que você tenha dúvida, que você confirme com o centro aplicador. Porque vai variar. Varia de tudo. Tempo de prova, né? A distância entre as provas. Porque quando a gente está falando do TOEFL IBT, como é tudo feito online pelo site da ITS, a ITS regulamenta e controla tudo isso. Quando a gente está falando de centro aplicador, do TOEFL ITP, onde você tem a prova de papel, o tempo que você vai fazer a prova não é necessariamente o mesmo, a distância entre as provas. Eu fiz uma vez, não consegui resultado. Quando é que eu posso fazer a prova de novo? Só tem um centro aplicador na minha cidade. Depende. Por quê? Para o centro aplicador te dar uma outra prova, ele tem que ter uma outra prova. E ele só vai ter uma prova diferente se ele comprou uma prova diferente. Se ele não comprou uma prova diferente, ele vai ter que comprar uma prova diferente para você fazer. Isso significa que ele vai ter que fazer o pedido da prova, ele vai ter que esperar a prova ser enviada, a prova chegar até ele, para ele confirmar para você que você vai poder agendar a tua prova. E aí, dependendo do centro aplicador, isso pode ser 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês.
Então, por isso que eu sempre falo, quando a gente está falando do TOEFL ITP, é importante que você confirme com o centro aplicador como eles operam. Né? Eu posso fazer as anotações? Então eu não posso. Então aí você vem aqui, manda uma mensagem para Fernanda, deixa um comentário para Fernanda, pergunta assim, Fernanda, onde é que a ITS diz que pode fazer as anotações? Que aí eu vou lá, vou pegar o PDF para você, vou te passar o link, você vai lá, printa, né? Dá um screenshot, vai lá, tira um screenshot, vai lá, ou imprime, mostra lá no seu aplicador. Olha aqui, ó, tá escrito aqui, ITS diz, X, Y, Z, que eu posso fazer anotações durante os áudios, não sei o quê. Então, assim, mas essas informações são cruciais que você confirme. Mas, então, quando a gente está falando da sessão do listening, a gente fica assim, né? Na sessão do TOEFL ITP, é claro, tem que praticar o listening e tudo, porque você vai precisar, a prova é toda de múltipla escolha, mas a gente, claro, tem que praticar aí para conseguir garantir um bom score nessa sessão. Depois a gente tem a sessão de gramática, que aí a gente não tem muito para onde fugir, a não ser o conhecimento de gramática ou de estratégias, junto com a gramática, claro, que vão fazer com que você aumente o seu desempenho nessa questão. Porque quando a gente está falando da sessão de gramática do TOEFL ITP, a gente está falando de uma sessão que ela é realmente gramatical. Embora ela seja de múltipla escolha, os tipos de exercícios que a gente tem, eles são exercícios que envolvem a análise da frase. Então, você entender o que é um sujeito, o que é um verbo, você entender o que é um advérbio, o que é um adjetivo, qual é a posição deles na frase, como é a estrutura de uma voz passiva. A gente não tem muito para onde correr quando a gente está falando da sessão de gramática do TOEFL ITP. E quanto mais você pratica e mais você conhece as estratégias, mais fácil é para você identificar, porque é uma sessão muito corrida, mais fácil é para você identificar os elementos gramaticais de cada frase para que você consiga responder as questões. A gente tem 2 tipos de exercício na sessão de gramática do TOEFL ITP, né? A gente tem 40 questões, 25 minutos para resolver essas questões. A gente tem as primeiras questões que a gente tem que escolher a opção de resposta que melhor preenche a lacuna. Gramática, não é vocabulário, questões de gramática. Então você tem que ver gramaticalmente o que preenche, o que completa a frase. E depois a gente tem as questões onde a gente tem as frases com 4 partes sublinhadas e a gente tem que identificar onde está o erro. Não precisa corrigir, a gente tem que identificar onde está o erro. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente tem que ter sim o conhecimento gramatical e entender o que a gente tem que analisar nessas frases, o que é importante. A gente tem aí mais ou menos 60 pontos gramaticais que caem na prova. É claro que só tem 40 questões, então a gente não tem esses 60 pontos gramaticais caindo em todas as provas, mas a gente tem 60 pontos gramaticais que são relativamente comuns nas provas, ou seja, que caem com frequência. Desses pontos, a gente tem mais ou menos 10 pontos que vão cair sempre. Sempre. E sempre numa quantidade superior a uma questão apenas. Então, a gente tem mais ou menos uns 10 pontos aí que vão corresponder a mais ou menos metade, com pelo menos metade das questões que vão cair na sessão de gramática. E aí, o que é importante? É a gente conhecer a gramática, as estratégias, o que a gente tem que observar. E quando a gente está falando da sessão do reading, é a mesma coisa que a gente sempre fala para o TOEFL IBT, é uma sessão de estratégias, mais do que uma sessão de compreensão textual. Isso é uma coisa muito importante porque quando a gente fala de compreensão textual, a gente tem no TOEFL IBT, por exemplo, mais questões de compreensão textual do que a gente tem no TOEFL ITP, onde a gente tem mais questões de análise de frases isoladas ou identificação de elementos, do que uma compreensão de um parágrafo, uma compreensão de uma ideia geral do texto. Então, mesmo quando a gente tem perguntas de qual é a ideia principal do texto no TOEFL ITP, a gente precisa de uma frase de cada parágrafo para responder esse tipo de questão. Então, a gente tem questões mais objetivas no reading do TOEFL ITP do que no reading do TOEFL IBT.
Eu acho que isso é uma grande vantagem no TOEFL ITP, é a objetividade da sessão, das questões da sessão do reading. Então, o que é importante aí? É a gente entender a estrutura dessa sessão e a gente saber as estratégias para responder cada tipo de questão que tem ali. Outra coisa que é importante e que não pode ser subestimada para quem vai fazer a prova no papel, no centro aplicador, é quando você estiver treinando, você treinar com a answer sheet, né, que é a folha de respostas que você imprima. Se você está trabalhando com o livro da ITS, tem no livro da ITS. Se você está trabalhando com o livro do Bruce Rogers, que quem estuda comigo para o TOEFL ITP ou me pede informação sabe que é um livro que eu recomendo, embora seja um livro para o PBT. O PBT é quase igual ao ITP, né? As sessões de reading, listening e gramática são idênticas. A única diferença é que o PBT tem uma redação que o ITP não tem. Então é um livro maravilhoso e ele também vem com modelos de folhas de resposta. Então é para imprimir ou para você tirar cópia e sempre treinar com as folhas de resposta. Por quê? Na hora da prova você tem que marcar ali, você não tem um tempo extra para fazer a marcação das opções de resposta na folha de resposta, né? Então, você não tem, agora você tem 5 minutos para passar essas respostas. Não tem. Você tem que fazer a marcação direto ali. E embora pareça uma coisa simples, a gente vê acontecer, eu já vi muito acontecer trabalhando em centro aplicador, do aluno tá marcando, e aí vamos supor, tá ali na questão 15 e pula. Aí só vai perceber que pulou uma linha na hora da marcação, quando chega na última, né? Aí tá lá marcando a questão 49 na 50. E aí, quando a gente tá falando da sessão do listening, o que é que você faz? Como é que você vai saber qual foi a questão que você pulou? Como é que você vai fazer? Você vai ter que voltar, olhar, ver o que ficou em branco, se certificar que você vai apagar tudo, vai voltar tudo. Só que o que acontece, quando a sessão do reading acaba, do listening acaba, você começa diretamente a sessão de gramática. E aí você faz o quê? Começou a sessão de gramática, no tempo da sessão de gramática, você está perdendo tempo, apagando a folha de resposta, subindo uma por uma, questão uma por uma, olha o tempo que você perde aí. E aí você tem as pessoas não conseguirem terminar a prova, por quê? Porque erraram na hora de fazer uma marcação ali. E voltaram. Tiveram que voltar. Isso quando pula uma linha só, né? Porque quando pula várias linhas, é uma bagunça completa. Já não sabe mais o que é o que, onde é que tá o que. Então, assim, não pode subestimar a importância de treinar com a folha de resposta quem vai fazer a prova do TOEFL ITP diretamente no centro aplicador. Porque isso é uma coisa importante. Então, assim, quando a gente está falando do TOEFL ITP, só para a gente reforçar isso, porque eu estou sempre falando, né, para você conseguir um bom score no TOEFL IBT, você tem que fazer X, Y e Z. Quando a gente está falando do TOEFL ITP, como a gente tem as sessões muito marcadas em termos de essa sessão é listening, é só listening. Essa sessão é gramática, é só gramática. Essa sessão é reading, é só reading. Você precisa ter essas 3 habilidades bem desenvolvidas. Você precisa ter uma boa capacidade de ler e entender, né? Uma boa leitura. Você precisa conseguir entender as perguntas e saber as estratégias para identificar e localizar, né, as respostas no texto. Você precisa ter, sim, uma boa gramática, saber gramática, saber o que buscar, quais são os elementos da frase, se você saber identificar onde é que tem uma voz passiva, saber identificar quando você tem que usar o verbo no passado, onde é que vem um advérbio, onde é que vem um adjetivo, quando é que você tem o particípio do passado funcionando como adjetivo, qual é essa estrutura gramatical. Você tem que saber. Tem que saber isso, tem que saber as estratégias para identificar isso, o que você tem que observar. E quando a gente está falando da sessão do listening, tem que ter um bom ouvido, tem que ouvir e entender bem, tem que saber também as estratégias, o que a gente deve evitar. Então, você acaba tendo que ter bem desenvolvido essas 3 questões que são
diferentes, né? São diferentes. Porque quando a gente tá falando do TOEFL EBT, a gente fala que você precisa ter bem desenvolvido, assim, listening, fazer boas anotações durante os áudios, ler bem as suas anotações, mas tá tudo ali dentro daquele mundo da compreensão auditiva. É claro que tem outras coisas que você precisa ter, né? Precisa ler e entender bem, porque você vai fazer a sessão do reading, você vai ter texto na sessão do writing, você vai ter parágrafos para ler na sessão do speaking. Então é claro que você também vai mesclar aí, você vai ter a leitura em várias sessões, você vai ter listening em várias sessões, você vai ter que falar, você vai ter que escrever. Só que a gente tem essa questão justamente das habilidades permearem várias sessões. O que faz com que você tenha pontos que você precisa sim ter fortes para conseguir um bom score. Como é a questão de ter uma boa compreensão auditiva. Quando a gente está falando do TOEFL ITP, isso não acontece. A gente não tem nenhuma habilidade que vai permear todas as sessões. A gente tem habilidades distintas em cada sessão. Então, o mais importante é que o seu nível de inglês seja compatível com o score que você precisa, que você faça uma boa preparação, é uma prova de muita estratégia, principalmente na sessão de gramática, que é uma 100% gramática e estratégia, é uma sessão corrida, e que você entenda isso, pratique bastante, estude bastante, para você conseguir o score que você precisa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco quem vai fazer a prova do TOEFL ITP. Se você vai fazer a prova do TOEFL ITP, você tem outra dúvida, gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre outra questão do TOEFL ITP, né? Uma outra coisa que te preocupa, ou você quer compartilhar a sua experiência, como é que foi quando você fez a prova, se você já fez a prova remota e fez a prova também no centro aplicador, o que você achou? Compartilha com a gente, deixa aqui nos comentários, conta pra gente como é que foi. Se você quiser que eu faça algum outro vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários, diz pra mim sobre o que você gostaria que eu falasse, que eu faça o vídeo, faço live, fico aqui, converso com você. E a gente tenta, então, sanar aí as suas dúvidas e te ajudar a conseguir um ótimo score na prova. É isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo!